Alô, pessoal, mais uma vez aqui no nosso podcast As Empreendedoras Brasil. Olha só, antes da gente começar o nosso bate-papo de hoje, que vai ser realmente uma novidade para todo mundo, né? A gente não ensaia nada, todo mundo sabe disso, que a gente faz tudo assim, é gravado e tudo, mas a gente, na mesa mesmo que a gente fica descobrindo as coisas, as novidades. Antes da gente falar desse mega especial convidado nosso de hoje, antes da gente falar dele, a gente vai iniciar com os nossos patrocinadores. Importante. Né? Temos que agradecê-los, né? Que eles nos ajudam a movimentar esse podcast. É verdade, só que o primeiro patrocinador é Jesus Cristo de Nazaré, né? Então, a gente tem que agradecer aí realmente ao nosso grande patrocinador, porque sem ele a gente não faz nada, né? Então ele é o nosso chefe, nosso gerente, nosso sócio, nosso tudo patrocinador. Exatamente. E outro patrocinador, amiga? Fala aí. Olha, temos que agradecer também a Landes.Valqueire. Não, você pode ir lá no Instagram, dar uma conferida, que eles são uma empresa maravilhosa de móveis planejados. Então, se você está pensando aí em fazer aquela alteração na estrutura da tua empresa, da tua casa, fazendo aquela decoração maravilhosa, perfeita, é com a Landes Valqueire. Então, vai lá no Instagram, Landes.Valqueire, dá aquela conferida e faça um orçamento, porque orçamento melhor do que eles também você não vai encontrar. Não vai, gente. E a nossa outra patrocinadora, que é a doutora Alessandra Reale, ginecologista obstetra, no Recreio, Niterói, São Gonçalo. Gente, eu sempre falo aqui, vai no Instagram dela para vocês verem como ela é elogiadíssima pelas pacientes dela. Então, a ginecologista obstetra cuida também da saúde da mulher. Doutora Alessandra Reale, maravilhosa. Exatamente. Já esteve aqui conosco. Tá faltando a Sheila Balantes, né? Pra estar aqui com a gente. Né? Já fizemos o convite, agora vamos aguardar. Tá? Bom, patrocinadores já, né, lembrados aqui com muito carinho e muita gratidão, a gente vai iniciar o nosso podcast de hoje. Vai ser queridíssimo. No quadro hashtag eles também. E a gente já fez uma live com ele, gente. Exatamente. Luiz Manuel. Exatamente. Luiz, conta pra gente, por favor, qual é o nome do seu podcast, Ok. tá? E como é que foi essa trajetória? Como é que começou tudo isso? Pra quem não sabe... Quantas horas nós temos aí para falar? A história é longa, eu vou reduzir. Dá 3 horas e meia o suficiente. 3 horas e meia? Então tá beleza. Mas antes, Luiz, a gente se conheceu. Conta um pouquinho aí de como a gente se conheceu, Luiz. Foi lá naquele teatro lá Museu da Manhã. Museu da Manhã, Museu do Teatro, Museu da Manhã, num evento lá bem legal. Da Endeavor. Endeavor, isso mesmo. Endeavor. Eu nunca lembro o nome, mas é o Endeavor. Tinha até cadastro da Endeavor, estava participando de vários. Ainda existe a Endeavor? Existe. Na verdade, a Endeavor é um site de empreendedorismo maravilhoso. E você lembra dos convidados na época que a gente foi no evento onde tinham vários profissionais, né, empreendedores, contando suas histórias, suas trajetórias. A gente foi a gente teve ali o dono Daniele. Niele, isso. O dono Daniele isso, Gold. isso, Qual o nome isso, dele isso. mesmo? Acabei de esquecer. Rapaz. Não, a minha mentalidade que é seletiva. Eu não esqueci de algumas coisas. O nome das pessoas é uma delas. Eu me lembro que ele falou que a logomarca, ele que desenhou. Isso, não foi feito, sabe, amiga? Não foi criado de forma digital, não. Ele mesmo desenhou a logomarca e tal. E ele estava vendendo a empresa, enfim. Sim. O que me chamou a atenção nesse evento foi o camarada que comprou a casa de vídeo quebrada naquela época. Só comprava empresas endividadas e quebradas. Ele era profissional em reestruturar a empresa para ser vendida, para não quebrar, para não mandar os funcionários todos embora, né? Entendi. Aquilo para mim foi sensacional, porque é impensável, né? Você pensar em alguém profissional que ganha dinheiro com isso, comprando papel podre, né? Situações assim que ninguém quer, né? Então, aquilo me chamou a atenção. Aquilo ali foi, e ele dizia que as pessoas eram, olha o nível do evento, amigo. Anos atrás, né, Luiz? Ele dizia que as pessoas falavam assim, cara, você é louco e tudo. Eu também achei, quando ele falou, eu nem sabia que existiam pessoas assim, enfim. E a outra era a Duda Falcão, eu lembro ainda, Duda Falcão daquela metodologia
eleva, né? Que tem o Elite como dentro da plataforma. Elite assim. também tem outros. É uma rede grande, né? Sim. Pense, acho que não, Elite, Pense. Não, Pense eu não sei se é. Eu sei que era uma rede grande que engloba vários, ou englobava, né? Vários colégios, várias redes. Uma rede maior do que a rede, né? E tipo assim, amiga, uma nuvem, Foi um evento de empreendedorismo? Alto nível, gratuito. Legal mesmo. Gente, Endeavor, eu faço propaganda mesmo, sabe por quê? Vale a pena. Valeu. Mas vamos aí. Então, o canal, né, do YouTube entrou para a história. Aí eu decidi falar, poxa, como é que eu fui segmentando? Eu falei, vou colocar um podcast, na verdade, uma live, né, livecast, dentro do Entrou para a História. E de nome Pode Contar a Sua História. Que é para fazer aquele trocadilho com o podcast. Sim, Aqui você pode contar a sua história, não é isso? Sim. Assim, eu fiquei muito na dúvida de como começar, de como colocar um nome. Eu acho que todo mundo tem essa dúvida, né? Uma preocupação muito grande. Eu falei, vou colocar Entrou para a História, mesmo por quê? Porque Entrou para a História eu posso abrir um pouco o leque. O bom do YouTube é ter muito segmentado, né? Dá mais resultado. Quanto mais segmentado, mais nichado, melhor. Mas eu falei, como eu não tinha certeza, eu só queria experimentar, queria entender como é que funcionava essa plataforma e ficar profissional nela. Então vamos começar, né? Porque eu já tive também essa coisa de, vou começar tudo certinho, vamos elaborar, e as coisas às vezes não saem do papel. Sim. Né? E para fazer uma pesquisa, um processo de marketing para iniciar alguma coisa também na internet é bem complexo. É bem complexo porque é um universo enorme, né? Então, vamos lá, vamos começar. Igual vocês têm feito, né? Vocês têm know-how, né? Cada um de vocês num segmento que está tentando colocar isso na internet. Foi o que eu fiz. Então, vou montar isso para a internet, mas para me especializar no YouTube. Sim. Aí eu coloquei, fiz a experiência do podcast, que seria o livecast, pode contar a sua história, e fui garimpando pessoas, aí eu lembrei de você. Eita, aquela menina que estava lá, vamos lá bater papo. Networking. É. A gente fez o networking na época, a gente se conheceu lá no evento junto com a André, e qual era a outra pessoa? Tinha uma menina, mas também. É aquilo que eu falei. Eu sou, de vez em quando, nomes. Teve um momento que eu quis afastar da internet, né? Que deu aquele situação assim de pressão na internet por um tempo, né? Ele saí de vários grupos pra caramba, pressionado, né? Falei, não. Mas depois, vamos voltar agora. E aí foi na época que você se mudou, desculpa, amigo. Foi na época que você se mudou pra lá? Não, também, porque quando eu fui pra lá, não conte pra ninguém. Eu quebrei, né, cara, financeiramente. Ninguém acontece isso, com ninguém acontece. Só comigo. Aí eu, sabe uma coisa, vou parar um tempo assim, vou sumir um pouco no mapa, né? Só que é um erro, né? Porque quem não é visto não é lembrado, né? Só que às vezes a gente precisa dar o tal do sabático, né? Ano sabático. Você tem que dar um tempo, você esquecer da coisa toda, dar um tempo na vida, né? Foi o que eu fiz, né? Aí fui pra lá, fiquei, tipo assim, o primeiro ano quase sumindo mesmo, né? Quase apagado total da internet. Aí depois aos pouquinhos foi voltando, você começa a se equilibrar, né? Entendi. Desculpa, amiga. Pode falar. Acabei atropelando ela sem querer. Desculpa, amiga. Então, qual é a tua caminhada profissional para chegar hoje no que você faz, que é trabalhar com a mídia, trabalhar com o podcast? Como foi essa caminhada para você chegar até aqui e hoje adotar como uma profissão? Eu iniciei no comércio, né? Eu nasci no comércio, né? Meu pai era dono de oficina mecânica, autopeças e tudo, então eu nasci no comércio. Só que o comércio tem momentos que você não consegue botar em prática tudo aquilo que você estuda, lê, aprende, tudo você não consegue botar em prática, porque você fica às vezes limitado em determinadas situações. Aí eu me enganjei com os amigos na época que tinha um jornal, na verdade tinha um projeto de jornal chamado Agenda do Estudante. Jornalismo de faculdade? Não, de colégio mesmo, né? Eu já tinha feito praticamente, iniciado a faculdade de administração, já estava ali no terceiro ano. E apareceu um amigo jogando num centro esportivo de Campo Grande, um centro de jogar tênis, a gente jogava tênis junto lá, e ele veio com aquela proposta. E não tinha ninguém para dar o incentivo a ele, porque ele não tinha conhecimento nenhum de marketing, não tinha de venda. E no comércio você acaba conhecendo muita gente, fica mais fácil falar, fulano, tem um amigo meu aí, eu não sei, dá força ele aí. Aí
é uma coisa terceirizada, não é pra mim, é pro cara, a pessoa. Aí aquilo, falei, deu certo. Falei, pô, legal, cara. Pô, ele conseguiu rapidinho os patrocinadores pra iniciar o projeto dele. Falei, pô, cara. Nossa. Aí falei, pô, por que tu me ajuda a continuar ajudando? Falei, pô, tá certo, vamos lá, vamos ajudar. Aí isso, o Rogerinho, inclusive. Rogério Ziffel, ó, um abraço. Marca ele depois aqui. Meu sócio, pô, cara, me aturou muito. É mesmo? Pô, geralmente a gente fala mal do sócio, né? Nessa época eu ficava... Com que idade? Ih, eu tava aí, tinha 25 por aí. É novo, né? É bem novinho, pô, ainda continua novinho. Aí ele continuou eu dando apoio a ele e comecei a me envolver cada vez mais. Aí então, a Jana Estudante, ficamos ali, foi 92/93, aí depois lá, um pouco mais à frente, eu tive que sair, né? Por conta de problemas mesmo financeiros com meu pai, a gente brigou e tudo, aí eu fui uma outra live, uma outra situação, quando eu falei com ele, poxa, vamos botar esse projeto aí, cara, vamos botar ele como revista. Aí entramos com uma salada mix. Porque a gente estava meio cansado de papel, né? E era revista de quê? Para marketing? A gente falou, vamos colocar toda a ideia do jornal. O jornal Agenda Estudante era um jornal que levava informações para dentro dos colégios. A gente tinha abertura nos colégios em Campo Grande, a gente deixava o jornal, falava sobre papo cabeça, dicas de alimentação, dicas de evento, muita coisa assim. Tinha lá um correio onde a pessoa mandava recadinho. De um pro outro lá, tal, mas era a rede social da época, né? Era a rede social da época, né? Aí eu falei, vamos pegar aquela roupagem, pô, vamos transformar isso numa revista, porque uma revista, o que acontece? O jornal, você pega o jornal, a vida útil do jornal é muito pequena, né? Da revista, ela tem uma vida útil, você deixa uma revista, você deixa o jornal, o cara só vai querer, é de hoje o jornal? Aí o cara vai ler, é de ontem, não quero, cadê? Ou então vou ver a revista tem uma vida útil maior. Sim. E naquela época, uma revista passava na mão de pelo menos umas 5 a 6 pessoas. Né? Se deixar uma revista aqui para passar até mais, né? Então, o jornal não, o jornal acaba rapidinho, não passa tanto assim na mão da galera. Eu falei, pô, então vamos fazer uma revista, tem a vida útil maior, tem uma qualidade melhor de imagem, aquela coisa toda. E preço também a gente pode comprar um pouco mais, né? Lê do engano, porque é complexo, né? Você tirar mais do anunciante, qualificar mais, aí você começou a pegar uma outra fatia que é mais complexa. Não deu certo. Só que dentro da revista tinha uma tirinha que dava um resultado imenso. De evento. Imenso. Todo mundo ia querer saber. Um negócio que a gente, assim, não dava nem tanta importância assim. Aí surgiu dali o jornal, que aí estourou mesmo, que era o Qual é Boa. Né? O jornal ele só falava de eventos. Onde tinha música ao vivo, onde tinha show, onde tinha teatro, só falava disso. Quer dizer, vocês pegaram aquela tirinha da revista, vocês tiveram a sacada de entender que aquilo ali, né, tinha uma visualização melhor, sim, um resultado tinha legal. Um interesse melhor, e aí vocês pegaram aquilo ali e transformaram no jornal. Exatamente. Eu lembro até que fizemos uma pesquisazinha básica, a gente não tinha muita estrutura na época, mas começamos a fazer nos eventos que a gente ia, né? A gente começava a fazer a pesquisa, né? Do que gostava mais da revista. E era aquela tirinha lá que não tinha nem nome. Aí colocamos o nome chamado Qual é Boa, e depois do Qual é Boa, o Rogerinho não pôde ficar comigo, porque aí ele já tinha outra situação, enfim, fiquei sozinho no Qual é Boa. Apanhei muito, porque isso sozinho é complicado, né? Sozinho é difícil. Sozinho porque, por mais que as pessoas tenham pensamentos diferentes e tudo, situações, porque é muito difícil você alinhar o pensamento. A gente tem que aprender realmente a entender, a gente que é empreendedor, a gente tem que aprender a alinhar. A gente tem que entender que isso faz parte do processo. O problema é que a mente das pessoas ainda é na questão de empresa. Exatamente. E não de parceria, é de empresa. E aí começa a gerar um certo conflito. Quando você entende que na parceria, vai ter divergência, mas também vai ter muita coisa boa, que você vai, um vai agregar no outro, sim, soma, vai segurar a onda também quando tiver uma certa dificuldade. Às vezes a pessoa não está com aquela visão que o outro naquele momento, mas depois pega, e assim as pessoas vão se ajustando e vão crescendo junto. Exatamente. É por isso que eu gosto do empreendedorismo. E aí, é verdade. Quando você viu isso, que você estava sozinho, como é que foi essa... Foi difícil porque eu não tinha, até então,
Anteriormente tinha uma base, tinha uma situação que eu poderia ajudá-lo, né? Depois eu saí do meu pai, fui montar o meu negócio, a coisa complicou, fui vender automóvel, a coisa deu uma complicada mais ainda, aí voltei para a revista. Aí é que complicou de vez. Porque tu estava sozinho. Exatamente, né? Aí eu me vi sozinho, mas aí às vezes a gente tem que se reinventar toda hora. Sim. Esses altos e baixos, assim, eles são necessários, né? Dizem os especialistas, porque se a gente fizer também tudo muito certinho, né? A gente tá morto, né? Com esses altos e baixos, quer dizer que o cara tá vivo ali, ó. Né? Nossa, que interessante isso. Tem que olhar por esse ângulo, porque os altos e baixos são necessários. Você não consegue fazer uma linha assim, crescente, a vida toda. Não existe a possibilidade, né? Infelizmente não existe. A gente gostaria, né? Mas não é assim. Então, foi um grande aprendizado ficar sozinho, apanhar sozinho, porque eu não tinha a experiência de jornal, ele que tinha, né? Ele fez jornalismo? Ele fez jornalismo e tal, e fez marketing também, enfim, né? Aí eu era só o marqueteiro, o empreendedor, naquela época era o comerciante. Eu ainda tinha os times de comerciantes, o comerciante, não desmerecendo, mas assim, do comerciante para o empreendedor, o empresário, é o cara mais arrojado, o cara que analisa mais, já fica... se pega mais nos detalhes, né? O comerciante é aquele cara, umbigo no balcão e vai que vai. É necessário também, porque o olho do dono que engorda o gado. É o vendedor, né? O olho do dono que engorda o gado. O olho do dono que engorda o gado. Se você não tiver vinho no seu estabelecimento, acompanhar o crescimento, acompanhar o dia a dia, deixar na mão dos outros, não vai dar certo. Né? Mas aí, apanhei, aprendi também, foi legal, e depois comecei a ver onde isso ia dar, porque jornal, Agenda Estudante, revista e o outro jornal Qual é a Boa, nenhum deles me deu dinheiro. Né? Eu estava falando isso muito essa semana com relação a isso. Nenhum deles me deu dinheiro. O que deu dinheiro em todos os três foi a rede de relacionamentos, o que você abre com aquele tipo de negócio. Conquistou network, né? Porque aí eu fiz bons negócios, eu tive parcerias boas de ir para evento, tive outros negócios além daquilo. Então era uma chave, era uma grande chave. Já caminho para outros trabalhos com as pessoas que você se conectava. Exatamente. Aí você conhece muita gente, você interage com muita gente, aquilo vai abrindo um universo de situações que aí eu fazia. E não é a primeira vez que eu escuto isso, já escutei histórias parecidas, que as pessoas falam que às vezes certas situações não trazem a renda direta. Mas o fato de com quem você estiver se conectando através daquele trabalho faz toda a diferença em outros trabalhos, outras coisas que você esteja oferecendo. E na verdade... Então, as conexões, às vezes você acha que não está fluindo, não está ganhando dinheiro ali, mas são às vezes mais importantes. E na verdade, às vezes, aquilo que você está fazendo é uma ponte para que você faça essas conexões. Exatamente. E o que acontece... Nessa época você trabalhava com outras coisas também? Não, aí, de novo, conexão no Qual é a Boa, eu só pude trabalhar com aquilo ali, é o que eu tinha, assim, não pude, talvez o sucesso até seja do jornal em si, tenha sido isso, porque às vezes quando você não tem outra opção, você se agarra aquilo com um excelente, entendeu? Também é isso. E na verdade, rapidinho, um instante, só para não perder meu raciocínio, que agora você está falando, vem na cabeça. Na verdade, se você for parar para pensar, o que mais dá realmente visualização é realmente uma novidade. Sim. Dentro daquilo que as pessoas estão buscando. Entendeu o que eu estou falando? Assim, o que as pessoas... E realmente, a visão sempre foi essa. O que as pessoas estão buscando hoje? Sim. É isso aqui. Então vamos por esse caminho aqui. Sempre foi isso. E vocês sem querer pegaram isso. Talvez mesmo por necessidade de, a gente vai quebrar de novo com a revista aqui, não vai dar, né? A gente está sempre nessa situação, né? O brasileiro apanha muito com relação a essa mudança. Agora até que, entre aspas, nos últimos anos a moeda meio que deu uma estabilizada, mas eu passei o plano Cruzeiro, o plano Real, o plano Cruzado Novo, o RV, gatilho salarial, overnight, eu vendia um carro, eu vendia... Não precisa contar esse detalhe. Que isso? Alguém sabe o que é o RV? Ninguém precisa saber. Alguém aqui sabe o que é o RV? Coloca aqui no comentário. Overnight,
Olha, você aí que tá achando molezinha, Os centenários de Plutão. eu vendi um carro agora, eu tinha que pegar aquele dinheiro correndo, ir lá no banco, Verdade. para senão ele perdia o valor, para no dia seguinte eu não conseguia comprar o mesmo carro no mesmo valor. Meu Deus, é verdade. Tinha isso. O ruim, Meu pai falou, meu é pai que eu tô falou. falando. Meu pai A me minha contou. memória é seletiva, eu esqueço o nome de algumas pessoas, mas eu lembro de determinadas situações como essa, né? Gente, que loucura. Para dar valor ao dinheiro também, né? Mas a publicidade em revista, em jornal, o que quer que seja, você precisa dos âncoras, né? Aí isso eu também conquistei. Também demora, mas se você fizer um bom dinheiro, um bom trabalho, aí você consegue conquistar os âncoras, né? E os âncoras são aquela galera que consegue pagar teu custo. E pelo menos o custo você consegue pagar, porque depois você consegue desenvolver mais o teu trabalho. É mais ou menos parecido com o pipeline de uma empresa, né? Que aí pipeline são várias ramificações de um produto. Você tem um produto que é um carro-chefe, né? Que aquele produto ali é que vai te ajudar, aquele produto é que vai alavancar condições de você manter o produto que você quer. Aquele carro-chefe não. Eu me expressei, o outro é que é o carro-chefe. Aquele produto ali é que vai te dar fôlego financeiro para que você mantenha aquele carro-chefe, entendeu? Tá entendendo? Como alguns comerciais até de farmácia, de supermercado, né? Sim. Supermercado e farmácia, a pessoa chega lá, esse biscoito aqui tá baratíssimo, vai todo mundo atrás do biscoito, automaticamente. Mas na verdade não é esse biscoito que eles querem, ele quer manter um outro produto, entendeu? Ela não vai lá de repente só para comprar o biscoito, acaba comprando um outro produto, um leite, um pão, enfim, uma farinha, ela vai embora, né? Entendi. Agora o que eu acho legal é que mesmo com tantas dificuldades, você agarrou mesmo a área da comunicação, se apegou, amor, e é isso que você vem fazendo até hoje dar certo. Isso. Aí o que acontece? Nas tentativas de acompanhar a evolução, porque essa é offline, que seria papel, publicidade, outdoor, enfim, qualquer coisa que é impressa é offline, né? No caso da internet, ela hoje parece normal falar de internet, mas foi uma transição meio complexa. Foi. A transição meio complexa, né? Bastante. Então, Mas falar que até hoje ainda é um grande desafio, Não, né? Sim. E tem muita gente que ficou e vai ficar o analfabeto digital. É uma realidade, entendeu? Eu tô falando. E muita empresa que não se adequa, que não acompanha a evolução da tecnologia digital, enfim, agora também com a inteligência artificial. Isso, exatamente. Hoje mesmo, antes que eu esqueça, parênteses, né? O Google vai chegar aqui, mas o Google mudou a maneira de fazer pesquisa no próprio canal deles, né? Você chega lá, o que ele faz agora? Que vai acontecer, já vai acontecer por aqui. Você fazia ali a busca sobre um assunto que está em voga, né, na situação. Sim. Aí ele dava todos os tópicos de todas as mídias do Brasil. Agora, o robozinho lá, cada Gemini, que é a nova ferramenta deles de inteligência artificial, o que ela faz? Ela faz o rastreio de tudo e faz a matéria dela. Entendeu? Então o jornalismo, os outros meios de comunicação, seja ele qual for, vai perder aquela vaguinha que estava ali no rankingzinho na página principal, entendeu? Porque eles queriam que aquilo fosse, que o Google pagasse para eles, né? Todos esses meios de comunicação, os principais, né? A grande mídia queria que o Google pagasse para ele pelo Google ranquear ali na frente, como se estivesse usando, né? Aí o Google já... O Google também, né? Ficou aquela... Acho que isso começou na Austrália, se não me engano. Mas agora o que ele fez? Ele fala, tá legal, pô, a inteligência artificial faz isso pra mim. Ele chega, ele faz um apanhado de tudo e ele te dá, ó, a informação é essa que está acontecendo no momento. Mas eu ainda acredito que o Google, né, com relação à inteligência artificial, vamos dizer assim, o chat GPT, por exemplo, quando você vai fazer, eu quero isso, quero aquilo, quero isso, pá. Tem horas que ele fala assim, você está pensando que eu sou o Google? Mentira, amigo, que ele já deu essa resposta. Que bacana. Já tá nesse nível. Então. Meu Deus. Aí é claro que eu tenho que dar um crédito para minha amiga Janaína Souto, né? Que a gente estava conversando. Você tem que conhecer a Janaína Souto.
Você quer fazer um evento? Você quer pegar um evento assim e transformar num mega evento? Jana Souto. Jana Souto, É. ótimo. Vou botar aqui depois Em o breve arroba estará aqui dela. conosco. Em breve estará aqui conosco. Perfeito. A gente estava falando sobre isso e tudo e tal, e ela falou que ele chegou a dar essa resposta para ela. Nossa. Eu não sou o Google. Assim. Então, então eu acho assim, cara, que tem coisas também, que, por exemplo, a inteligência artificial, eu acho que ela ainda tem que melhorar muito também. Isso aí não. Né? Eu Mas tá acho muito que... rápido, né? Tá, mas eu acho que não vai ser também tão, minha opinião, que pode, né? Cada um tem a sua. É. Eu acho que não vai ser tão assim conforme todo mundo está esperando, não. Tá? Eu acho que ela vai agregar muito, como já vem agregando, mas eu acho que não vai ser aquilo tudo que as pessoas estão falando, não. Porque tem falhas. Tem Não, falhas. Você tem que ajudar às vezes. Tem que ter uma mão humana. É, Né? Ainda não pensa sozinha, né? Uhum. tá quase. Ainda não. Ainda não. Mas então, aí essas fases para eu sair do offline para o online, para o digital total, isso é que complicou. Mas por ansiedade própria, que é um erro da maioria das pessoas, é aquela ansiedade que ela tem de chegar naquela conquista o mais rápido. Entendeu o que eu tô falando? Porque o primeiro que chega apanha, o segundo aprende com o que se apanhou, o terceiro já vai pegar o erro desses dois aqui e vai vir mais tranquilo. Que é o que a gente sempre fala, né, amiga? Então a gente quer ser pioneiro, às vezes o pioneiro apanha demais. E às vezes, pô, você vem com uma ideia sensacional, poxa, ideia sensacional. Todo mundo deve conhecer alguém que chegou com uma ideia, você é maluco, isso não vai dar certo, daqui a pouco o cara tá lá. Ou alguém pegou aquela ideia porque ele cansou, o cara cansa, né? O cara cansa. E faz melhor. E vai fazer melhor. E foi o que aconteceu comigo. E de repente é o outro que vai colher os frutos do que aquele que plantou tudo, né? Se eu conseguisse na época ter passado essa fase ileso, até porque com conhecimento, porque geralmente também é Mas assim. é difícil. Não, difícil demais. Ileso. Difícil por quê? Porque começou, tem aí que eu não vou saber explicar agora, mas tem a geração X, Y, Z, né? Então, a minha geração, ela não pegou, eu não nasci com tecnologia. Eu comecei a pegar no computador, que era o 386, que eu estava com 20 e poucos anos de idade. Nossa, 386. Entendeu o que eu tô falando? Depois, ainda era o VGA, que era não sei o quê, Sim, pô. tudo preto e branco. Entendeu? Então, assim, é muito complicado. Essa geração já pega, o smartphone já pega tudo isso. Então, assim, para eu acompanhar essa galera fica difícil. E aí, entendeu? se você chegar para uma... Se você pegar assim, colocar uma criança e um adulto assim, né? Separados por uma... escreve uma carta. A criança vai fazer assim. O adulto vai fazer assim. Sim. Automaticamente. Ainda, mesmo ele já usando, ele vai fazer assim, a criança já vai fazer assim. Né? Tira uma foto, o adulto vai fazer assim. Automaticamente. A criança já pega, filho, vai fazer com o celular. Ela consegue, a mente já se adapta, já vem adaptada a isso. A gente teve que se criar, né? E foi nessa, por insistência, que eu quebrei de novo e, quer dizer, na sequência de situação para contar, porque senão a gente fica aqui, realmente vai ficar aqui um bom tempo. Mas foi nessa sequência de tentativa de sair do offline, do jornal impresso, que já estava dando demonstração disso, eu percebia, né? Uma coisa é você perceber que aquilo não está indo bem, aquilo vai ter um momento que vai ter que ser mudado, mas eu nunca esperava que fosse dar esse boom todo também, né? Né? Aí eu comecei a entrar para... eu cheguei, lembra do início das máquinas digitais? Porque no meu trabalho eu comecei com revelação. Teve uma época lá que eu tinha sacos e sacos de foto de revelação. Entendeu? Tive que jogar tudo fora, né? Claro, né? Mas eu passei, aí depois eu comprei uma Cybershot, depois você foi vendo ali... Você lembra da maquininha digital? Não, mas então o que acontece? Essas tentativas que é dolorosa para as pessoas, né? A nossa geração é um pouquinho mais complexa mesmo, né? E a gente tem que se preparar para isso, que a velocidade vai ser cada vez mais rápida. Aí eu tentei abrir compra coletiva.
peguei toda a experiência, me juntei com o Fernando Ribeiro, que era o cabeção da FM Dia, não sei se vocês lembram da FM Dia, Sim, né? E tinha um investimento, que era um outro sócio, né? Ele não aparecia, mas colocava o dinheiro para a gente colocar aquilo para andar. Mais uma tentativa mal sucedida. Ali eu quebrei mesmo porque ficou complicado, porque foi um investimento muito grande, eu já vindo da sequência de problemas, né? E decidi ir para a Inglaterra. Foi para a Inglaterra. Agora, na Inglaterra, como é que você vê a evolução dessa tua ideia do podcast Pode Contar a História? Que eu andei vendo, você fala de várias situações que aconteceram numa determinada cidade de lá, na cidade de Portugal, numa cidade de Portugal. Sim. E tal, e aí você fala, olha, aqui aconteceu isso, me fala como é que é isso e o que você acha, assim, dessa questão da evolução do seu trabalho lá na Inglaterra. Como é que é a receptividade, como é que é a cabeça das pessoas? O meu trabalho, eu não tenho como fazer um trabalho desse para os ingleses. Os ingleses A vão cabeça ignorar. deles. Não tem como. O trabalho Então, seu virar... podcast não é para eles não, também. Não. É. Pode ser, não. Eu até falo inglês, me viro pra caramba, mas de maneira que aquilo chegue ao modelo deles, não acho que eu conseguiria fazer isso agora. Esse podcast, o próprio canal que ela entrou para a história, ele tem única e exclusivamente interesse em alcançar o público de língua portuguesa, entendeu? Portugal, você já acha que é mais tranquilo? Sim, então, eu comecei a ver lá, analisar, já tem português, já tem pessoal de África e tudo, já começa, o próprio Google, o YouTube se encarrega de levar a informação. Né? Mas você está falando isso por causa da língua em si ou por causa da cultura? Não, é por causa da do língua interesse? mesmo. Não, é por causa da língua mesmo? É por causa da língua principal, porque o Google, o YouTube, ele principalmente ele vai pela língua, né? Você quando faz lá a programação, esse público se interessa, esse público fala a língua X. Mas você acha Mas tá vindo aí, tá vindo. Mas no Google tem uma questão lá que você pode traduzir. Não, então você tem lá, você pode legendar. Não, agora já tá em teste, o YouTube já está em teste, para daqui a pouco, se o teu canal tiver um conteúdo que a pessoa, aí ele vai começar a ver o conteúdo só. Primeiramente hoje ele vê a língua, né? Depois vê o conteúdo, né? Mais ou menos assim. Entendi, mas você nunca pensou em colocar legenda? Porque, por exemplo, deixa eu te explicar. Eu assisto com meu namorado alguns canais do YouTube mesmo. Sim. E tem pessoas que, por exemplo, tem um que o cara fala inglês o tempo inteiro, mas ele coloca legenda. Sim. Você entende o que eu tô querendo dizer? Sim. E a gente assiste o cara falando em inglês, né? E tem às vezes dublador. Porque você tem dublador, por exemplo. Aliás, esse cara, ele usa um dublador também, mas ele também usa legenda. Então, porque também não me pego muito em nome. Ele fala de lugares, sabe, amiga? Ele fala de lugares, de cidades, aí ele vai contando, né, como é que é viver lá e tudo e tal, aquela coisa toda. É um canal muito interessante, tem muitos inscritos, assim, milhões, né, de inscritos e tudo, e já está bem engajado esse canal, né, e é desse jeito. Você nunca pensou em colocar isso? Porque a minha pergunta em si não foi com relação a isso, foi com relação à cabeça dos ingleses. Eles aceitam esse tipo de conteúdo ou é a questão da língua mesmo? Então, muito provavelmente, se eu colocar em inglês, se eu fizer um tradutor, se eu fizer um dublador, inclusive agora tem inteligência artificial já disso. Inclusive o Google já virá, o YouTube, na verdade, né? Ele já está em teste, claro, com grandes, certo? De fazer a dublagem normal. Por exemplo, eu estou falando aqui, esse podcast vai sair em português. Se esse podcast for de interesse, se o assunto for de interesse de uma comunidade internacional, ou chinesa, ou japonesa, o próprio YouTube ele vai chegar lá e vai fazer essa tradução. Mas enquanto isso, já existem ferramentas, mas são caras as ferramentas, eu não acho que vale a pena eu fazer, entendeu o que eu estou falando? Porque ainda tem outras coisas que eu preciso focar. E o que a gente tem que focar quando a gente está nisso é conteúdo. Esse conteúdo que você coloca no seu podcast interessa aos ingleses? Tirando a questão da língua. Eu acredito que sim. Algumas
algumas é isso que eu queria ver, a questão da cultura, sabe? Quando eu coloco lá falando de Portugal, porque Portugal é um local muito procurado pelos ingleses, a Espanha também é um lugar muito procurado pelos ingleses, eu vejo lá, eu consigo ver que tem pessoas locais da Inglaterra, onde eu vou lá, acompanhando, assistem, mas eles não interagem, porque não está lá em inglês, eles veem assim, vê só a imagem, né? Entendi. Já tive pessoal do Chile, já tive o pessoal de língua hispânica, eles acompanham mais, tem mais facilidade disso, né? De entender a nossa linguagem, assim como também a gente tem facilidade de entender um pouco mais o espanhol, né? Mas o inglês já nem tanto. Já tem exatamente, você já respondeu, na verdade, o que eu estava te perguntando era realmente a questão do conteúdo em si, do trabalho em si, como é que é a aceitação deles, né? Porque assim, quando eu fui para a Inglaterra, como eu disse aqui, eu fui quebrado, né? Então a primeira situação é a seguinte, você quando chega num país como a Inglaterra ou os Estados Unidos, ou qualquer que seja um país desse nível de potência, você começa lá do zero, você começa a dar uns 10 passos para trás, a não ser que você seja contratado por uma empresa, já saia do Brasil com um contrato de trabalho, uma outra situação, um outro patamar, não foi o meu caso. Fui lá como imigrante, mas eu sou um imigrante Nutella. Porque minha mãe já está lá há 25 anos, aí ficou fácil, né? Eu fui documentado, português, aí naquela época... Você tem cidadania portuguesa. Cidadania portuguesa, aí ficou mais fácil. Mais fácil, realmente. Mesmo assim, eu tive que trabalhar igual gente grande. Eu fiz trabalhos como entrega, eu trabalhei em magazines tipo C&A. Tá bom a beça. Tem gente que vai para lavar banheiro. Sim, mas é normal. Limpeza já fiz bastante. Limpeza tem que fazer também. Cara, na verdade, a Inglaterra é o país que mais remunera e mais dá trabalho à limpeza. Limpeza de tudo. Eu trabalhei uma época, sempre fiz, nunca trabalhei full time, que seria tempo integral, né, na empresa. Eu sempre fiz part-time, tempo parcial, porque eu sempre precisei vir todo ano aqui no Brasil. Tem coisas aqui, aquela coisa toda, né? Meu pai está aqui, parte da minha família está aqui. Então, eu fiz vários trabalhos. E um dos trabalhos que eu falo muito, que eu acho interessante, que aqui eu nem sei se existe, né? Deve existir, mas enfim. Eu fazia um trabalho, chegava de madrugada, 5 horas da manhã, 2 horinhas, limpando os checkouts do supermercado. Limpando, deixando tudo limpinho para quando abrir esse manhã, tudo tá maravilha, né? Entendi. Entendeu? Quer dizer, aqui não sei se tem empresa para isso, mas tem empresa também não sei não. Para tudo que você pensar na Inglaterra, tem um segmento de limpeza específico. Só para limpar, eu já fiz trabalhos também de limpar a padaria. Para limpar a padaria, fazer uma limpeza específica nos equipamentos da padaria. Então tem limpeza para tudo. Tem limpeza para tudo. E ao contrário da gente, assim, quando eu fui lá, eu achava que isso era menosprezar. Assim, era um trabalho que não era legal de ser feito. Hoje eu dou valor a isso. Não dava, é uma realidade. A gente chega aqui, isso eu não vou fazer, isso eu não faço. Claro, tu vai fazer sim, porque tem que... Mesmo... Tem que ter dinheiro. Tem seu valor. Mas realmente, gente, é muito difícil porque, olha só, você chega no país onde você não estudou lá, você está entendendo? Então, você é formado aqui no Brasil, estou dando exemplo, você é formado aqui no Brasil, mas lá não é. Como é que ele vai saber da sua formação? Não é só... Ele não sabe nem quem você é, não sabe nem se aquele documento é válido. Você tem que validar o seu currículo, você tem que validar o currículo não, o seu diploma que tem que validar para a língua daquele. E não é só um processo de tradução, é um processo acho que até um pouquinho complicado, não é uma coisa muito fácil de se fazer. Aí você tem que validar aquilo ali. Para isso, se você falar a língua, é que você ainda consegue ser. Validação de diploma em qualquer país é complexo. Em Portugal é complexo, na Inglaterra é complexo, às vezes nem vale a pena. Eu tenho situações de pessoas que foram para Portugal com diploma embaixo do braço, não conseguiram 1, 2, 3 anos, não conseguiram validar. É caro demais, é um investimento absurdo, e a morosidade quebra a pessoa, porque ela pode até sair com dinheiro. Luiz, tu acha que agora você encontrou a receita da área de publicidade que você tanto queria? Com esse canal que você tem? Então, a receita está comigo mesmo. A receita está... eu virei minimalista.
né? Eu tento fazer o mínimo de custo possível de vida, né? Aproveitei, diminuir o ritmo de trabalho braçal, operacional, ainda tem que ter, porque não dá para viver, a internet ainda demora um pouco. Eu costumo dizer que a internet é para quem não precisa dela, porque você tem que ter uma base, Ah, ela sofre aqui, ó, tadinha. Não. Todos nós sofremos. Se você identificar isso, você tem uma base, tem que ter um fixo, tem que ter uma situação para fazer o que eu faço hoje. Eu invisto tempo em me tornar. Aí agora eu estou com maturidade, com tranquilidade, financeiramente eu não tenho grandes custos. Isso não é que o cara está com dinheiro, não. É que eu não tenho grandes custos. A minha vida financeira está regularizada e agora eu tenho. Vai ser um prazer para mim, né, conquistar isso. Eu quero ser um profissional no YouTube. Já estou prestando serviço, até te falei, né? Hoje eu administro o canal do Vandrei Pereira. Estou muito satisfeito, espero que ele esteja também. Vandrei, um abraço, hein? Tá sim, né, Vandrei? Vandrei, assim, estou satisfeito, tenho outros projetos, eu enviei algumas propostas e estou esperando essas propostas. Agora, paralelo a isso tudo, eu já tenho praticamente uns 5 anos que eu invisto em criptomoeda. Isso eu não te falei, né? Então... E assim. Eu já vi no seu canal falando sobre então, isso. Você aí se liga, Bitcoin é o futuro, é o presente. E não vale essa onda, que é pirâmide, tudo, isso é tudo conversinha fiada. Existe? Claro que existe golpe de tudo. Hoje mesmo eu entrei no Serasa, todo ano eu venho aqui, analiso, né, a situação, entrei no Serasa, tá lá, você está devendo. Merreca, bicharia lá na Oi. Falei, vou lá, né? Bati na Oi, mas, não sei, o que está acontecendo aí? Não lembro de ter feito nada aqui na Oi. Não, mas você não tem nenhuma conta aberta aqui não. Eu falei, como? Você aparece lá no Serasa. Olha. Então, assim, aí é difícil, né? É complicado. Então tem golpe para tudo que você pensar, hoje tem golpe. Então, criptomoeda, Bitcoin é o mínimo que você possa se preocupar. Até porque para investir nesse tipo de coisa tem que ter conhecimento. Se você não tiver conhecimento, é melhor não investir mesmo. Aprenda, analise, entenda como funciona. Eu demorei 1 ano para investir. Mas está tendo retorno? Sim, claro. Mas como ajuda. É isso, assim? Aí vamos ter que fazer outro podcast. Então tá. A gente vai chamar para isso aí. Não, mas pode tirar dúvidas comigo offline, que eu te explico algumas coisas, entendeu? Mas o importante é você saber o seguinte: todo mundo já reparou que o dinheiro está acabando, né? Sim, agora é só Pix, cartão, agora tem muita, digital. Já tem muita gente também se ligando que precisa, peraí, daqui a pouco a gente, o controle é muito grande, né? Se passa tudo. O objetivo é esse. Né? Então, é outro podcast também. É isso aí. Outro podcast. Então tem que começar a voltar à realidade do papelzinho, que é melhor. Mas que papo legal. Agora, quem quiser saber histórias de sucesso, histórias da vida real, tem que ir lá no seu canal. Eu tirei umas férias agora para vir aqui, para resolver umas coisas, decidi visitar vocês aqui, que é legal. Isso é uma experiência incrível. Você dominar, estar falando ali, estar falando com vocês, desinibir, isso é uma coisa. O know-how que vocês estão adquirindo, vocês não têm a noção. Você sabe que a gente faz assim à vontade mesmo. Claro, e é assim mesmo. Pô. A gente faz à vontade. Deixa eu só fazer uma pergunta antes de terminar. Claro. Porque a gente quase não falou do seu canal, né? Como é que é essa questão das histórias, assim, de uma forma bem rápida, bem resumida, assim, por causa do horário? Como é que é o seu canal falando das histórias? Eu tentei dividir. Na verdade, estou fazendo um teste com várias situações. O YouTube é tudo teste, né? É tudo análise, né? E o primeiro teste era porque, como eu estou na Europa, o que mais tem lá é a história. Na própria Inglaterra tem mais a história. Então, assim, eu já tenho muita coisa que eu já, graças a Deus, já pude passear bastante por lá, viajar bastante por lá, porque eu não tinha noção de que ia fazer um canal no YouTube. Aí eu estou tentando montar, ou até voltar no mesmo lugar, né? Então a ideia é falar dessas histórias lá do velho mundo mesmo, né? Dessas coisas curiosas que muita gente gosta de saber mesmo, né? É buscar histórias atuais, né?
Então, acontece fatos que acontecem direto no dia a dia, e a história de pessoas comuns, como nós, empreendedores, né? Você hoje tem uma equipe aqui, né? Todo mundo ela tem uma história, eu tenho uma história, você tem a sua, nós temos, você, sua filha, que você falou, né? Então, poxa, trabalha também com publicidade, tudo. Então, a gente precisa fazer com que essas histórias sejam contadas. Lembra quando eu falei sobre vir aqui tem uns canais que hoje usam, acho muito, eu gostaria de fazer aquilo, mas eu só se eu vier para cá, porque na Inglaterra eu não vou conseguir fazer, porque aquilo é difícil, é difícil acontecer você esbarrar com o pobre toda hora. Você está falando, e o pobre lá é muito mais orgulhoso que o pobre daqui, né? É verdade, não adianta brigar, é fogo, né? Mas o que acontece? Aqui tem bastante pobre que você não, tem. E infelizmente também tem muitos aproveitadores que se fazem de pobre, né? Enfim, mas eu acho um lance legal que eu não vou conseguir fazer esse teste. Era uma das coisas que eu gostaria de fazer nesse Entrou pra História. Era pegar, por exemplo, pegar um ambulante, uma pessoa que está ali eu gosto de ir na pracinha aqui, a pracinha ó, Vila Valqueira é show de bola, a pracinha aqui, ó, a pracinha maneira, legal. Eu gosto disso, eu fui ali, eu fiquei olhando cada um e, poxa, eu queria saber a história, porque de repente ali tem uma pessoa que veio de outro lugar, ele de repente perdeu o emprego, saiu de uma multinacional, aí tá ali fazendo um churrasquinho, tá ali vendendo um açaí. Mas eu já chamei ali. Não é legal? O rapaz do churrasco e o João ali daquele barzinho, amiga, que a gente já comeu pizza ali naquele barzinho, sabe? Aproveitar e fazer publicidade aqui do salão. Aqui. Então, cara, que maneiro aqui. Aí, o cara tá show. O nosso podcast Liz aqui. Gomes, ó, vem aqui, ó. Liz Gomes Beauty Design. Show de bola, maneiríssimo. Ela aqui. E outra coisa, hein? Eu tô, invistam no espaço para podcast e para lugar, para outras pessoas. Aqui a gente já vai fazer isso. Business, pô. Já estamos nesse E caminho. olha, gente, Insight Digital Web.rio, marketing digital, estrategista de marketing orgânico. Na descrição a gente vai colocar tudo aqui na descrição. Mas aí, enfim, então, aí lá você viu essa oportunidade de contar as histórias antigas, histórias atuais. Juntar tudo isso, fazer um mix e fazer o podcast ou livecast, enfim, falando tudo, para abrir. Porque eu acho, voltando àquela situação, é a melhor ferramenta hoje para você interagir, fazer um network, encontrar pessoas, conhecer pessoas, a internet e, nesse caso, no nosso caso, podcast. Podcast no YouTube. Entendeu? Agora, Luiz, passa aí para o nosso público a visão real de quem quer ingressar nessa área, que a gente está aqui investindo, que a gente está lutando. Qual é a sua dica para quem quer também trabalhar com comunicação nos dias de hoje? Como que ela deve atuar para que dê certo e consiga levar isso para frente? Qual é a tua orientação aí? Olha, eu não vim preparado para essa pergunta, mas vou tentar, porque todo mundo fala determinação, como falei ainda há pouco aqui, foco, todo mundo fala essas coisas aí. Mas talvez quem vai escutar isso pode não gostar muito, né? Não espere muito da internet. Faça de forma a aprender. Se pensar só no dinheiro, vai babar. Vai se decepcionar. Vai se decepcionar. Infelizmente é uma realidade. Agora, pode te dar muito dinheiro se você pensar assim. Por quê? A ansiedade de ver aquilo dar certo é o maior empecilho que eu vejo. Inclusive tem pessoas de grandes players aí na internet que tem, esses dias mesmo que colocou aí no Instagram uma grande atriz aí, ela fazendo testemunho de que ela não conseguiu ficar 3 dias no Instagram, porque ela não aguentou a internet. Aquela pressão toda, aquela exigência de você estar ali fazendo conteúdo e tudo. Isso às vezes é doentio, prejudicial. Mas isso já está meio que caindo. Na verdade, você faz uma publicação no Instagram da seguinte forma, né? No formato 2x8. 2, 4, 6, 8. E aonde você vai, isso assim, no feed, né? 2, 4, 6, 8. 2 por semana, vai dar 8 no mês.
E aí você vai equilibrando isso com os reels e com os stories. Então, eu acho que esse é um dos melhores formatos. Sim, a pessoa só, se ela for viver só daquilo, se for uma coisa, um trabalho para divulgar o trabalho dela, que ela não depende daquilo, show de bola. Ela não vai sentir a pressão. Isso já traz um retorno. Agora, é claro, se você puder fazer 2 por dia Sim. e tal. E a pergunta dela foi assim, se eu for ver só da internet, ou do Instagram, ou do YouTube, ou de qualquer que seja, agora vem o Twitter aí, pelas beiradinhas aí, tenha calma, senão é aquela pressão muito grande. Tem que ter paciência, perseverança, persistência. Agora, se você tem o teu negócio aqui, o teu business, o Instagram é um complemento, que ajuda a ferramenta de venda. Então, se você interagir, usar essas ferramentas como ferramenta de venda, ferramenta de interagir é uma coisa. Agora, você viver só daquilo, que seria o meu caso agora, né? Mas mesmo assim, o meu caso era abrir, ser profissional, usei o meu canal ali para aprender muita coisa por baixo, mas botar em prática para pegar, administrar outros canais de players do mercado. Porque ele na verdade, ele administra o YouTube de algumas pessoas. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, em suma, eu acho que é o seguinte, pelo que ela perguntou para você e que você respondeu, em suma, eu acho que seja o seguinte, pelo que a gente também está vendo no nosso podcast, que a gente está vivenciando, não adianta, você vai ter que esperar o resultado chegar. Exatamente. E ele não chega, tipo, a curto prazo. Depende muito, pode ser que surja de repente uma situação que naquele dia bombou e aí deu um boom. Show! Sabe como a galera mais nova não vai se ligar nisso. Antigamente comprava o leite em saquinho, colocava o leite ali na cambuca leiteira, ali, na leiteira, e para ferver o leite. Aí ficava olhando o leite, caramba, o leite não ferve. Caramba, o leite não ferve. Tu olhou para o lado e ele ferveu. Pior que então a internet é basicamente isso. Você fica na atenção. Não adianta. De repente um dia você bomba e aí a coisa acontece e não para mais. Quanto mais tranquilidade, quanto mais pé no chão, quanto mais menos ansiedade possível, a coisa acontece. Eu posso dizer assim, arriscando em dizer, né? Acredito que não seja nem a médio prazo, acredito que não seja a curto prazo. A curto prazo não é. Agora, se vai ser a médio prazo ou a longo prazo, a gente não sabe. Mas a curto prazo é difícil. Então, os grandes players de mercado aí, tem situações seguintes, o cara bomba com um vídeo só. Exemplo, né? Poxa, mas nunca é só. É que nem assim, o cara apareceu do nada. Vai ver o histórico, né? Não é, nunca é do nada. Pode sim acontecer, mas é muito, muito raro que seja do nada. Quando o camarada tem uma estrutura, ele já pesquisou, já sabe que o mercado quer, ele vai certeiro. Aí com um vídeo, ele bomba. Entendeu o que eu tô falando? Mas tem que ter muita visão. Tu tem que ter muita visão. Tem que ter uma equipe, tem que ter conhecimento, know-how. Não tem jeito. É know-how adquirido. Não que a gente não tenha conhecimento, tem conhecimento e tudo, mas assim, eu acho que tem que ter uma visão daquilo ali, você falou tudo, tem que ter uma equipe. Enquanto a gente não tem equipe, a gente se une aqui, troca as ideias, aprende. Nós somos a nossa equipe. Se ligou aí? Amei! Bom, você finaliza, amiga? Sim, queremos agradecer pela tua presença, foi uma história incrível. Espero que também os nossos ouvintes não deixem de estar seguindo ele. Vai lá, porque são histórias também muito interessantes de se ouvir, de se conhecer. Então vai lá e conhece o canal do Luiz. Fala aí de novo, Luiz. Entrou pra história. É isso aí, não deixem de seguir. YouTube. E os que seguem ele, não deixem de seguir a gente também. Instagram. As empreendedoras do Brasil. Vai estar tudo aqui embaixo, aqui, ó. E Instagram? Eu uso só o meu, que é luizmanuel.mkt, que é de marketing, né? Então, você não fez o aqui, você pode contar a sua história? Eu fiz, mas vai no meu lá. Muda o nome. E tem marketing no teu canal? Tem marketing? Na verdade. Então, para quem desejar fazer marketing no seu canal, qual o telefone de contato? O telefone. O telefone é direct. Melhor ir no direct do Instagram. Direct do Instagram, então. Vai estar tudo aqui embaixo, Gente, muito obrigada, mas agora também a gente vai aproveitar essa deixa aqui rapidinho para falar do nosso marketing que eles merecem. Isso. Marta, comece, por favor. Bom, vamos lá.
Marta Bessa Oficial, que é um canal novo que eu tô aqui ainda bolando, tá, gente? Então, se vocês puderem lá dar uma força, eu vou agradecer muito. Opa. Marta Bessa Oficial. MBS Empreender sou eu. Faço um monte de coisa ali, tudo misturado. Meu Deus, mas você... faço tudo misturado. InsightDigitalWeb.rio. Eu sou marqueteira digital. Trabalho com marketing digital desde 2011, quando todo mundo dizia que era bico. Eu já fazia o marketing digital. Sou estrategista de marketing orgânico. Trabalho também com tráfego pago, mas é marketing orgânico. Importantíssimo. Eu sou apaixonada por marketing orgânico. Estou me especializando mais e mais. Tá? Estou entrando na inteligência artificial também. Tá legal? Então, para ter aí um diferencial aí para os meus clientes. E é isso, gente. Então, InsightDigitalWeb.rio, crie o site e tem mais uma questão aí. As empreendedoras do Brasil, nós somos palestrantes também. Eu já tenho aí um histórico de palestras ali também. A gente tem um histórico de palestras. Recentemente eu vi no Instagram aí, maneiro. E assim, eu já dei aula no Senac, já ministrei para palestras em várias empresas, já ministrei cursos no Senac, né? Senac.rio, foi onde eu comecei a minha trajetória como consultora. E ali também tem um histórico sobre palestras também. Então, se vocês quiserem palestras sobre técnicas de vendas, atendimento a clientes, inteligência emocional, palestra motivacional, vendas, nós somos liderança. coaches, né? Nós somos coaches formadas, tá? Então, a gente fez escola de coaching. E aí, se vocês também quiserem entrar nessa questão aí, as Empreendedoras Brasil. Amiga. Ali chegando. Exatamente. Bota aí. E eu sou especialista no embelezamento do olhar. Então, para quem deseja dar aquele up, daquela rejuvenescida, ficar mais bela ainda do que você já é, porque eu sei que você já é linda, mas quer dar aquela valorizada, um design de sobrancelha perfeito, uma micropigmentação, fio a fio, nos trinks, é comigo. Então dá uma olhadinha lá no Instagram, Liz Gomes, PMU Oficial, para você ver o meu trabalho, conhecer o que eu faço, tá bem? E você que quer, além do embelezamento do olhar, quer mais, quer cabelo, quer unha, quer estética, eu tenho um centro de saúde, beleza e bem-estar aqui na Vila Valqueire, atrás do Hospital das Crianças, na Rua das Tulipas. Então não deixe a gente vir visitar, porque você pode entrar aqui de um jeito e sair totalmente diferente. Mais linda, mais bela, mais confiante. Porque nós temos profissionais incríveis aqui para atender todas as suas necessidades. Então dá uma olhadinha também no Instagram, @LizGomesBeautyDesign. Dá uma olhadinha lá e confere. Agora é agradecer, não podemos deixar de pedir para você dar aquela curtida, aquela comentada aí no nosso vídeo, perguntas, queremos responder suas dúvidas, não deixe de colocar aí suas questões. Se você quer também sugerir alguma coisa para os próximos vídeos, não deixe de comentar aí também. E não deixe de apertar o sininho para você receber notificação dos próximos vídeos. Se inscreve e compartilhe esse vídeo com pessoas que você acredita que possam interessar esse assunto. E aquelas pessoas que você ama, que você sabe que vai ser um conteúdo que vai agregar na vida delas. Tá bem? Que legal. Muito obrigada. Luiz, quero te agradecer demais. Você vai voltar aqui numa outra oportunidade. Todo tá? ano agora, marca aí na agenda aí. Poxa, Luiz, só ano que vem, agora não dá. Obrigadão, amor. Obrigado. Show Nós de que bola. agradecemos a você. Muito obrigada, Luiz. Tá, Fiquem com Raquel. Deus. Beijo. Um grande abraço e até a próxima. Valeu.